história dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Hermenegildo Guterres, Conde de Portugal, de Coimbra e de Tui, meu 30º avô, 26 vezes meu avô, descendente de Égica Flávio I, Imperador Visigodo da Espanha, 8º avô de Dom Afonso Henriques, Portugal é Rex Primus. Hermenegildo Guterres, Conde de Portugal, de Coimbra e de Tui, nasceu provavelmente em 830, era filho de Guterres Hermegildes, Conde de Coimbra e Galiza, e de Elvira Agatonês de Vierso, de Leão e Astúrias, neto paterno de Hermenegildo de Coimbra. Hermenegildo Guterres, também designado como Mendo Guterres ou Hermígio Guterres, filho de Guterres Hermegildes, Conde de Coimbra e Galiza e de sua esposa Elvira Agatonês de Vierso, de Leão e Astúrias, foi uma figura importante da nobreza portucalense dos séculos IX e X. As datas de nascimento e de falecimento variam conforme as fontes. Foi dono de vastas propriedades na Galiza e no Condado portucalense, descendente dos reis visigodos, era descendente de Égica Flávio I, Imperador Visigodo da Espanha, que controlava parte desta região no século VII da Era Cristã. Membro da Cúria Régia do rei Afonso III das Astúrias, meu 30º avô, 26 vezes meu avô, foi repovoador e conde de Coimbra e de Tui. A sua filha, Elvira Mendes de Portugal, minha 29ª avó, 25 vezes minha avó, foi rainha consorte pelo seu casamento com o rei Ordonho II de Leão, meu 29º avô, 25 vezes meu avô. Biografia. Referida em vários documentos como conde e como dux, Hermenegildo foi mordomo do palácio e valido do rei Afonso III, em cujo reinado, as Astúrias atingiram o seu expoente máximo. Afonso III subiu ao trono em 866 e, 2 anos depois, encetou diversas ações militares com vista ao repovoamento de regiões que escapavam ao seu controle. Em 868, Vímara Peres, meu 36º avô, 19 vezes meu avô, reconquistou a cidade do Porto e em 872, seria Odoário Ordonhos a fazer o mesmo em Chaves. Em 878, segundo se registra nas crónicas, era prendida a Est Conimbria de Hermenegildo Comite, as tropas do rei Afonso III comandadas pelo conde Hermenegildo entraram em confronto com as forças muçulmanas lideradas pelo emir de Córdoba Maomé I que iniciaram um ataque ao Porto. O emir reagiu rapidamente e cercou a Hermenegildo que resistiu com perseverança até a chegada de reforços. Após terem derrotado as forças do emir e expulsarem os habitantes muçulmanos de Coimbra e Porto, as tropas cristãs, liderada por Hermenegildo, ocuparam e repovoaram outras cidades como Braga, Viseu e Lamego. Coimbra, Lamego e Viseu foram conquistadas outra vez, em 987, por Almansor, sendo apenas em 1064 que estas cidades foram conquistadas definitivamente pelo Fernando I, o Magno, rei de Leão e Castela, meu 29º avô, 13 vezes meu avô. O conde Hermenegildo tornou-se no primeiro conde de um território cujos limites estariam compreendidos aproximadamente entre os rios Douro e Mondego, conde de Portugal, de notar que este título distinguia-se do de conde cristão de Coimbra, por aquele ser apenas um elo de ligação entre a população cristã e a governação muçulmana. Segundo um documento do Mosteiro de Celanova datado de 1007, sabe-se que derrotou, em nome do rei, em 887, a rebelião do conde Vitiza da Galiza, com cujos bens ficou. Talvez em consequência tenha alargado os seus domínios e adquirido aquele título. Note-se que à época, a cidade do Porto era designada como Portugal e o conde Hermenegildo governava esta cidade quando morreu cerca de 912. Assim, o mais provável é que o condado de Coimbra tenha sido alargado com os territórios litorais desde o Porto até Tui e que Lucídio Guimarães tivesse mantido o seu título de conde mas vivendo em Guimarães, o burgo fundado pelo pai. Hermenegildo Guterres aparece mencionado como conde de Tui e Portugal, em documentos entre 895 e 899, Hermenegildo o estuda et Portugal Comes, título que em princípio pertenceria a Lucídio Guimarães, filho e sucessor de Vímara Peres. Hermenegildo Guterres atuou, em 878, como juiz em Astorga, juntamente com o seu sogro, o conde Gatone. Em 881, deverá ter participado de um fossado que Afonso III capitaneou até Mérida, surgindo posteriormente como confirmante em vários documentos reais em 885 e 886. A sua grande proximidade ao rei fez com que, cerca do ano de 890, casasse a sua filha, Elvira Mendes de Portugal, com Ordonho, filho de Afonso III, os quais viriam posteriormente a governar os reinos da Galiza e de Leão. O condado de Coimbra, que tinha estado na dependência do reino das Astúrias até 910, foi, com a morte de Afonso III, incorporado no reino da Galiza. Com efeito, as Astúrias foram divididas em 3 novos reinos e partilhadas pelos seus filhos, Astúrias para Fruela II, Leão para Garcia I e a Galiza para Ordonho II. Com a morte de Garcia em 914, Ordonho II tornou-se igualmente rei de Leão. Em 911, Hermenegildo confirma na corte de Leão um documento do rei Garcia I e ainda nesse ano assim como no ano seguinte confirma documentos do rei Ordonho II, seu genro. No plano religioso, Hermenegildo Guterres aparece pela primeira vez num documento quando, a 15 de abril de 869, confirma a doação real da igreja de Santa Maria de Pinhana em Oviedo,
e posteriormente, a 30 de setembro de 899 confirmará a doação de várias vilas, incorporadas no seu condado de Coimbra, à Igreja de Santiago de Compostela. É possível que o Mosteiro do Lourvão, criado em data desconhecida, mas pouco depois do repovoamento de Coimbra por Hermenegildo Guterres, resulte de uma fundação de monges vindos do norte, dado o interesse que as famílias condais de Coimbra e de Portugal demonstraram por ele. Este facto, todavia, não é seguro. Poderia tratar-se de uma comunidade pré-existente que acolheu favoravelmente a autoridade asturiana e que tivesse, assim, atraído às boas graças de Hermenegildo Guterres e da sua família. Ainda no território sob a jurisdição de Hermenegildo Guterres, foi construída em 912, a Igreja de São Pedro de Lourosa, no atual concelho de Oliveira do Hospital, de origem moçárabe mas com nítida inspiração na arquitetura romana. O conde Hermenegildo surgiu pela última vez num documento datado de 30 de maio de 912 confirmando uma doação do seu genro o rei Ordonho II ao bispo Cisnando e à Igreja de Santiago de Compostela. A lenda de Rio Tinto. Hermenegildo Guterres poderá ter tido seu nome associado à freguesia de Rio Tinto, que pertence atualmente ao concelho de Gondomar, pelo que consta de uma lenda. Alcançou o nome de Rio Tinto na porfiada batalha que neste sítio houve no ano de Cristo de 920 entre Abderramão III, emir de Córdoba e Ordonho II, rei de Leão e da Galiza, ao tempo em que a cidade do Porto estava cercada por aquele rei Mor e a tinha defendido com valor o conde Hermenegildo, avô de São Rosendo, que a governava. De ambos os exércitos foi derramado tanto sangue que correu o rio muitos dias tinto e por isso desde então conserva o nome. Família e descendência. Do casamento entre o conde Hermenegildo Guterres e Hermesinda Gatones de Vierzo, minha 30ª avó, 26 vezes minha avó, nasceram Elvira Mendes de Portugal, que casou com Ordonho II, rei de Leão e Galiza, meus 29º avós, 25 vezes meus avós. Aldonça Mendes de Coimbra e Galiza, que casou com Guterres Osores, meus 29º avós, 23 vezes meus avós. Gutierre Menéndez, um cardinal conde de Celanova, segundo do Sobrado, que casou com Eudoar Eiris de Lugo, meus 29º avós, 24 vezes meus avós. Godilona Mendes de Coimbra, que casou com Lucídio de Maranos, conde de Portugal, meus 29º avós, 17 vezes meus avós. Inderquina Mendes Pala de Coimbra, que casou com Gondezendo Eiris, conde de Lugo, meus 29º avós, 10 vezes meus avós.